Viva! Estamos no sexto episódio do Eu é Mais Bolas, bem-vindo. Hoje estamos com um painel diferente. O Zé Ribeiro não pode acompanhar-nos, a Adriana Temporão também está presa com outros compromissos e, portanto, temos uma companhia especial, a do Zeca Machado, que nos chega de Ponta Barca e que hoje vai dar-nos o gosto da sua companhia. É o líder local da Juventude Socialista e, portanto, alargamos hoje o âmbito da nossa representação partidária. O Zeca é o José Pedro Pinto Machado, faz anos no próximo sábado, dia 14, portanto não esqueçam, vão ainda há tempo de lhe dar os parabéns, faz 24 anos, é natural da Barca e como lhes disse, é mestre em Educação pela Universidade do Minho. É neste momento técnico de projetos numa associação juvenil do nosso Conselho de Viana, mas vive na Barca. Olá Zeca, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado o nosso convite e, obviamente, vamos começar por ti. Hoje trazes um tema que tem alguma coisa de inovador. Queres falar-nos da aproximação intermunicipal no Alto Minho. Então, como é que fazemos isto? Olá, e antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto participar neste tipo de iniciativas. Realmente, quando me propuseram trazer aqui um tema, eu quis que esse tema revertesse numa quase como uma sugestão. Em 2023, nós aqui em Ponta Barca sofremos uma triste notícia, digamos assim, em que o Presidente de Câmara Municipal de Ponte Lima criticou o nosso Executivo Municipal por ter marcado para o mesmo fim de semana de um dos eventos que eles já têm anualmente, a Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais, o nosso mercado do vinho. E nas entrevistas à imprensa local, o Vasco Ferraz, presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, dizia já que era muito importante que os municípios reconhecessem as mais-valias daquela que fosse uma agenda de eventos no território. E partidarismo já à parte, não me identifico muito com o Presidente de Câmara de Ponte Lima, concordo com esta necessidade. Acho que o nosso território muito beneficiaria com uma agenda cultural comum. Por exemplo, dando aqui o contexto de Ponta Barca, a nossa cultura está assim um pouco adormecida e nós somos muito beneficiários daquilo que é a programação cultural da Arcos Valdevez. Eu vou muitas vezes a Arcos Valdevez e cruzo-me com pessoas da minha terra e acredito que isto acabe por ser um bocadinho transversal a todos os conselhos. E acho que uma agenda cultural distrital, se é assim que lhe possa chamar, pudesse ser aqui uma vantagem para promovermos o diálogo entre os diferentes conselhos, para promovermos também a dinâmica de divulgação dos eventos, mas, sobretudo, para obrigarmos os conselhos a fazerem uma planificação séria da cultura em cada conselho. Ou seja, o facto de termos de dar um contributo para algo que fosse construído por todos os conselhos fazia com que a cultura não fosse desenhada em cima do joelho, em que os eventos não fossem preparados de uma semana para a outra. Isto fazia com que os municípios acabassem por ver então a cultura como um investimento e deixassem de ver a cultura como uma despesa. E acho que seria benéfico para todos. É, eu acho que é uma ótima ideia. Como cidadã do Alto Minho, perco muito. Arcos de Valdevez tem uma programação cultural muito interessante e eu perco muita coisa. Ainda este fim de semana isso aconteceu, ontem, hum, precisamente porque não sei. Claro que vocês dizem, mas está tudo na net. É verdade, mas temos que ter esse hábito de ir à net ver. E eu não tenho. Às vezes é uma questão até de tempo psicológico, não é? Não tiro, não me lembro sequer. E se toda essa informação estivesse ali num cantinho só, acho que todos ganharíamos com isso. Pela programação, por todos os pormenores que indicaste, e também para pessoas como eu, que não vão à net procurar conselho a conselho o que se passa, não recebem agendas de todo lado, como há muita gente que recebe, e portanto acho uma ideia ótima, espero que pegue. O que é que achas, Miguel? Bem, tu Zé tinhas referido no início que se tratava de algo inovador e eu aí vou ter que discordar,
Ah, é? Exatamente. Ou seja, a roda já foi inventada e acho que neste momento os bem-sucedidos vêem-se pela capacidade de aplicar aquilo que já existe, ou seja, de replicar, obviamente, com as suas especificidades regionais. Esta articulação da agenda cultural distrital, acho que é um bom termo, eu gostei da proposta, e também começo a ficar um bocadinho chateado porque nós chegámos aqui e praticamente parece que estamos sempre em concordância, ou na grande generalidade dos temas estamos em concordância, e até parece que Miguel, o espectro diz desculpa isso. interromper, isso não é obrigatoriamente mau, estar em concordância. De É todo, de sinal que todo. acabamos por poder até reunir a força, juntar armas e seguirmos do caminho que interessa à nossa região, mais do que as pequenas questões partidárias. Exatamente, sem sombra de dúvidas. E isto para dizer o quê? Pronto, já existe esta articulação da programação artística e cultural no nosso distrito vizinho, em particular no quadrilátero urbano, através do projeto Quadrilátero Cultural, que foi uma candidatura, se não estou em erro, foi efetuada ao Portugal 2020 em 2020 e foi aprovada em 2021, que foi quando começou ou quando iniciou o projeto. De certa forma, o que eles faziam entre os principais conselhos do Distrito de Braga era aliás, entre os conselhos era Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães, que é o quadrilátero. E o que eles faziam, de certa forma, era ações de programação artística e cultural em rede. Ou seja, eles articulavam, em vez de estarem a marcar dois eventos culturais em simultâneo, articulavam a marcação dos eventos para permitir que houvesse uma maior adesão a cada um dos eventos. E obviamente que isto resulta numa escalabilidade das iniciativas, que obviamente contribui para o sucesso das mesmas e até mesmo para incentivar as pessoas a promoverem estas dinâmicas. E eu gosto muito desta visão que o José apresentou, ou que o Zeca, desculpa, que eu sei que gostas mais que te chamem Zeca, hum, porque é uma abordagem holística que serve basicamente para tudo. Se nós formos a pensar no Alto Minho, no paradigma da mobilidade, por exemplo, é quase extraterrestre pensá-la do ponto de vista isolado, do ponto de vista do concelho. Ou seja, temos aqui um conjunto de zonas geográficas muito próximas, que obviamente que juntando esforços conseguem aqui construir sinergias e potenciar, obviamente, as suas capacidades em rede. E isto depois também é plasmável no domínio do sistema científico. Braga faz muito bem esse trabalho, quer com o polo de Gualtar, quer com o polo de Azorém em Guimarães. E penso que esta visão de trabalhar em rede é uma visão que é uma visão atual, é uma visão do nosso século, é uma visão da nossa geração e gosto da forma como ele apresentou o caso e obviamente que concordo com a definição dessa agenda, porque vejo que são muitos os benefícios. Muito bem. Ora bem, Miguel, agora vou-te chamar de novo à baila, Certo? para apresentares o teu tema, o segundo tema desta edição, que tem a Uhum. ver com o orçamento aprovado aqui pela Câmara Municipal de Viana, não é? Exatamente. O Executivo Municipal aprovou no dia 26 de novembro do mês passado o plano de atividades e o orçamento de 2025 da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados, e é um orçamento com um valor de 226 milhões de euros, ou seja, o maior orçamento da história do nosso município. E este orçamento tem um aumento significativo em relação ao de 2024, com a Câmara a contribuir com perto de 215 milhões de euros e os serviços municipalizados com cerca de 11 milhões de euros. E na aprovação do orçamento e do plano de atividades, a oposição, o PSD, o CDS e a CDU votaram contra e justificaram a sua tomada de posição com base no alegado incumprimento do Estatuto da Oposição, pela entrega tardia e incompleta do documento e também pelo facto do Presidente da Câmara, Luís Nobre, se ter recusado a realizar uma reunião extraordinária que permitisse analisar este documento com maior detalhe e com maior serenidade, acima de tudo. E aqui parece-me mais uma vez o PS em Viana a fazer, a querer, a poder, a mandar e de certa forma
a correr ao pontapé decisões que são estratégicas, que têm uma importância muito grande para o futuro do nosso concelho e acho que é uma abordagem, pronto, que de certa forma não é quase um mau vício. E este documento que foi aprovado é composto por 36 páginas e as grandes opções, que eles chamam as grandes opções do plano para 2025, que são basicamente as principais áreas de atuação, são a habitação e a urbanização, com 22% do orçamento, o desenvolvimento económico com 20%, a educação com 14%, o ambiente e qualidade de vida com 8,8%, a mobilidade e vias de comunicação com 8,1% e a coesão territorial com quase 6%. E no domínio da habitação e da urbanização, que é a rúbrica mais robusta deste orçamento, tem um investimento previsto de 34,8 milhões de euros, o que não me parece de todo descabido, dado que é, sem dúvida, uma das áreas mais prioritárias, quer a nível nacional, mas também com uma grande urgência no nosso concelho. E a este nível, está previsto dar continuidade à implementação da estratégia de local de habitação, com foco na regularização das áreas urbanas de género ilegal e também a construção de unidades de pernoita para pessoas em situação de sem-abrigo. E estes investimentos aparentemente têm como objetivo a regularização habitacional e também a criação de condições com um foco especial naqueles que são os mais vulneráveis. E eu diria que o aumento da verba nesta área, em cerca de 6,4 milhões de euros, é um sinal positivo, pelo menos porque transparece que pelo menos existe a consciência de que é uma área prioritária, mas obviamente que a eficácia destas medidas vão depender muito daquilo que será a rapidez e também a capacidade de execução destes projetos. De qualquer forma, ao nível da habitação, eu penso que também seria importante agilizar a questão da revisão do PDM, desburocratizar e acelerar também os processos de licenciamento e também incentivar a construção e a requalificação de imóveis por parte do setor privado. Existem vários mecanismos para isto. E também penso que seria importante o município fazer um inventário dos imóveis que detém, em especial os que não estão a ser utilizados ou que se encontram devolutos, e analisar de que forma é que consegue instrumentalizar esses imóveis para fazer face a este flagelo que é a falta de habitação no nosso concelho. Ao nível do desenvolvimento económico, que é a segunda rúbrica com mais peso neste orçamento, com cerca de 32 milhões de euros previstos, podemos destacar a aposta nas infraestruturas fundamentais, como a nova travessia do Rio Lima e também o acesso rodoviário à zona industrial do Val do Neiva. E são boas medidas que, sendo concretizadas, vão contribuir certamente para melhorar a acessibilidade e também atrair investimento para o concelho. E neste domínio estão também previstos incentivos fiscais para as empresas e para os investidores, em particular nas áreas da regeneração urbana, do acolhimento empresarial, os setores tecnológico e criativo e também os empreendimentos turísticos, que tem sido um vetor que este Executivo Municipal tem apostado muito. Está também prevista a dinamização do Data Collab, que já tivemos a oportunidade de falar no episódio, num episódio anterior, a promoção da plataforma Work in Viana, que tem como objetivo a fixação e a retenção do talento no nosso concelho, especialmente dos mais jovens, se bem que nesta parte eu tenho algumas dúvidas da eficácia desta plataforma e também pelo facto de estar tudo escrito de forma muito subjetiva, muito ampla e sem medidas concretas. E está também previsto o financiamento e a construção do futuro Centro Tecnológico de Inovação em Energias e Tecnologias Oceânicas. E este orçamento parece ir ao encontro daquilo que falámos no episódio da Economia Azul. Parece que existe essa abertura, parece que há essa ambição de apostar neste setor, mas obviamente que o sucesso na aposta deste setor vai depender muito do timing e também da abordagem que for adotada, porque como são operações que envolvem geralmente fundos europeus, seja por via do PRR, seja por via do Portugal 2030, são sempre processos muito morosos, muito burocráticos e obviamente que o timing nestas questões, principalmente nas questões que lidam com o mercado, é muito importante. E acho que a esse nível a questão do timing vai ser efetivamente o maior desafio. Ao Muito nível da bem. educação, está previsto 22,3 milhões de euros,
com um foco na modernização do parque escolar e da transição digital nas escolas. Materializando isto em medidas, falo da requalificação das escolas EB23 da Abelheira e Doutor Pedro Barbosa e as EB1 da Ariosa, Santa Maria de Gerás do Lima, Cabedelo, Miadela e EB1 do Carmo. Está prevista também a refuncionalização do Jardim de Infância de Deu Cristo para a criação de uma creche que poderá ter capacidade para 42 crianças e está previsto ainda o apoio à educação inclusiva, com especial foco nas condições para os alunos com necessidades educativas especiais, o reforço para atividades complementares, ou seja, as atividades extracurriculares, e também, muito importante, o reforço das infraestruturas digitais nas escolas. Nesta área, eu penso que são investimentos necessários, obviamente, mas são um bocadinho mais do mesmo, um bocadinho a manutenção, por assim dizer. Neste domínio, eu gostava de ver um bocadinho mais da ambição, mais ligação à sociedade no seu geral, em termos de processo educativo, e também uma abordagem um bocadinho mais disruptiva, mostrar aqui sinais da evolução do método de ensino, acho que era importante e temos tudo aqui temos as peças todas para que isso possa funcionar. Ao nível da mobilidade, o orçamento prevê 12,7 milhões de euros, e aqui posso falar do tema da semana passada, que é o processo de internalização do Serviço Público de Transportes Urbanos por parte da Câmara, e como eu já tinha a oportunidade de referir, a questão da mobilidade é um dos grandes desafios do século XXI, e apesar de eu conseguir reconhecer que a internalização do serviço pode ser muito positiva para as pessoas, a forma como o processo foi conduzido, infelizmente, não foi a melhor ou não está a ser a melhor, e quase que me leva a crer que infelizmente poderá ser uma grande oportunidade a ser desperdiçada. De qualquer forma, o melhor neste caso é mesmo esperar para ver qual vai ser o processo, como é que se vai resolver a questão dos trabalhadores da Transcunha, como é que se vai resolver a questão da contratação dos motoristas e também a aquisição dos autocarros elétricos. Na área do ambiente e da qualidade de vida, o orçamento prevê 13,8 milhões de euros, o que me parece uma dotação justa, porque é uma questão urgente, é uma questão muito, muito importante e está em linha com aquilo que são as prioridades europeias. E, portanto, o foco aqui será a transição energética e climática, e está prevista, lá está, a aquisição dos autocarros e também a ampliação da rede de carregamento de veículos elétricos. Para além disso, neste domínio está também prevista a expansão da rede de saneamento e abastecimento de água a todo o concelho, o que me parece pouco realista. Acho que está muito trabalho por fazer, ainda há uma grande área sem cobertura, em particular na periferia, e portanto sou muito cético a acreditar que isto se vai fazer em 2025. Portanto, ao nível do ambiente, parecem boas medidas, parecem todas boas medidas, e esperemos que não sejam só aquelas medidas bonitas para ficar no papel. Esperemos ver isto a ser implementado como deve ser. Ok, Miguel, ficamos por aqui? Eu tinha aqui mais uns temas para falar. Se me permitisse só, pelo menos, a questão da Rápido, vá. juventude, que eu acho que era importante. Sim. Eu diria, eu destacava que o orçamento não tem um foco muito grande na juventude a nível de medidas, a nível de texto tem, a nível de retórica também, mas as medidas que estão previstas no documento são, na sua generalidade, medidas avulsas e essencialmente simbólicas. E embora existam iniciativas, como por exemplo o Cartão Jovem, que até penso que seja uma medida nacional e replicável noutros concelhos, também a atribuição de bolsas de estudo e os dois projetos que foram implementados, o Viana Jovens com Talento e o Viana Jovens Empreendedores, a mim parece-me que existe aqui, são medidas avulsas, são medidas simbólicas, mas não existe uma estratégia para a juventude, não existe um plano municipal para a juventude definido, estruturado, não foram definidos indicadores, não foram definidos critérios, ou seja, adotam-se as medidas, mas depois não é avaliado qual é o seu real impacto. E parece-me que isto é quase uma espécie de um taticismo de varrer o problema para debaixo do tapete e quem vier a seguir há de o resolver. E por isso, para terminar, diria apenas que, e o Zeca neste ponto vai concordar comigo de certeza absoluta, que as maiorias, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, e em particular quando não existe alternância de poder, são nocivas para a qualidade do debate democrático, para a qualidade e para a credibilidade das decisões que se tomam, e
de certa forma dão origem a um sentimento de impunidade, a uma facilitação e também, pior que tudo isso, a maus vícios de governação que vão sendo criados. Muito bem. Zeca, é a tua vez, vais falar-nos às tantas, sei lá, não imagino do orçamento de Ponta Barca, mas podes responder ao Miguel. Força lá. Sim, e primeiro dizer que sim, concordo contigo, Miguel. Isto só cria maus vícios naquilo que é uma governação autárquica. Eu não tenho grande conhecimento sobre o orçamento municipal de Viana do Castelo, mas posso dar-vos aqui então perspectiva daquilo que se passa em Ponta Barca. E foi um documento que estudei e dizer-vos que, infelizmente, o Orçamento Municipal de Ponta Barca nada mais é do que um manifesto eleitoral, não é? Nós vemos que se estão a aproximar as autárquicas e sabemos muito bem que o orçamento que antecede as autárquicas, mais do que um documento que privilegia o Conselho, é um documento que privilegia aqui colocar do lado do poder os presidentes de junta, famílias numerosas, coisas que tragam realmente votos. E o Conselho é que perde, não é? Perde com estes maus vícios da política. O orçamento não privilegia o setor social, que é um setor bastante, com bastante falta de investimento no nosso Conselho. Funciona com uma ação social completamente estruturada. Não privilegia a juventude. Nós reivindicamos em Conselho Municipal da Juventude, por exemplo, que o orçamento municipal, orçamento participativo jovem fosse com um valor, tivesse um valor mais alto e continua na base dos 5.000 euros. Em 2024 nem sequer chegou a ser implementado, ou seja, ficou esquecido. Continua a haver esta falta de preocupação de ir de encontro àquilo que a população sugere, àquilo que a população reivindica, e, em suma, aquilo que o Orçamento Municipal nos traz é nada mais do que o acumular de obras que foram prometidas durante muito tempo e que agora se veem transcritas num documento. E espero que passem desse documento, que acho que todos podíamos beneficiar disso. Tenho algumas dúvidas na concretização de muitas das coisas que li, mas tirando aqui a visão partidária, espero mesmo que para benefício do Conselho, para benefício dos barquenses, as coisas se realmente se tornem concretizáveis, porque Ponta Barca está aqui neste momento a passar por um processo muito difícil em que somos um Conselho que é um dormitório, basicamente, as pessoas vêm cá dormir e vão trabalhar para todos os outros conselhos. Continuamos com centros, por exemplo, o centro de negócios que já foi construído, fechado e não há respostas. A incubadora de empresas que está construída também continua fechada, ou seja, não há aqui aposta na empregabilidade, não há aposta em fixar os jovens no nosso conselho. Portanto, dizer-vos que, de facto, o Orçamento Municipal de Ponta Barca é nada mais do que um manifesto eleitoral. Muito bem, Zeca, obrigada por essas chamadas de atenção. Estando por Viana, confesso que às vezes coisas do resto do distrito me escapam e foi importante o testemunho que nos deixaste. Entretanto, a Adriana, apesar de não poder estar presente nesta gravação, não conseguiu segurar a sua vontade em participar e enviou-nos um vídeo com um tema, mais uma vez, uma das suas preocupações, como já ficou registado no último episódio, tem a ver com a perda de postos de trabalho na região, e vamos então ouvir a Adriana. Olá, como o Zé disse, foi-me impossível esta semana estar presente no episódio do podcast. No entanto, eu não queria deixar em branco esta semana. Há muitos temas que eu poderia trazer aqui. No entanto, eu decidi que o tema que eu iria falar neste pequeno vídeo seria mesmo os despedimentos nas empresas do setor automóvel no Alto Minho. É a segunda no espaço de uma semana. Desta vez foi a Cabeleireiras em Valença, uma empresa galega que está em Portugal e em Valença desde 2009, em que emprega cerca de 250 trabalhadores, sendo que todos os trabalhadores, ou a maioria dos trabalhadores temporários já foram dispensados. Estes trabalhadores tanto quanto sabemos, receberam um comunicado em espanhol acerca da insolvência da mesma empresa e da possibilidade dos seus postos de trabalho estarem em causa.
e a justificação que lhes deram foi a dívida avultada e as dificuldades em compra de matéria-prima, consequência da dívida que têm. Não é falta de trabalho, porque o que sabemos e o que nos é dito e o que os trabalhadores sabem é que continuam a ter projetos, continuam a ter trabalho, continuam a ter pedidos de trabalho. No entanto, é mesmo o problema da dívida. Sabemos que os maiores credores desta empresa são empresas de trabalho temporário. E vemos com muita preocupação esta sequência de anúncios de empresas do setor automóvel no Alto Minho. É a segunda no espaço de uma semana. Vemos com preocupação o que é que será o futuro destes trabalhadores, de ambas as empresas. Sabemos que aos trabalhadores desta empresa em Valença foi-lhes proposto irem a trabalhar para uma empresa em Paredes de Coura, no entanto, com perda de direitos. Aqueles que eles já tinham garantidos e adquiridos seriam perdidos na transição para tal empresa em Paredes de Coura. Nós tivemos, o Bloco de Esquerda esteve com os trabalhadores, esteve a falar com os trabalhadores. Estamos muito solidários com a situação destes trabalhadores e todos os já dos da Coindu, e vemos com muita preocupação o que está a acontecer na nossa região e no setor automóvel, e por isso dirigimos uma pergunta ao Governo sobre se tem conhecimento desta situação, que acompanhamento é que está a ser feito da mesma, que medidas estão disponíveis para assegurar os postos de trabalho destes trabalhadores, se já foi comunicado às entidades competentes algum despedimento coletivo, e se, da mesma forma que para a Coindu perguntámos o mesmo, se recebeu algum tipo de apoios públicos e, se sim, quais. Estamos preocupados com a situação, é uma situação preocupante, estamos atentos. E acho que, acima de tudo, neste momento, a preocupação são os trabalhadores e as trabalhadoras, e garantir que os seus direitos que veem os seus direitos no meio deste processo todo, e garantir que tenham postos de trabalho e que tenham trabalho no meio desta confusão toda e no meio desta situação toda no Alto Minho. 600 postos de trabalho postos em causa numa semana para uma região como a nossa é muito. Os anúncios que são feitos e as informações que temos de possíveis transferências de trabalho para países em que a mão de obra é mais barata. Isto demonstra a tentativa de maximização de lucros que advém do capitalismo selvagem e da ganância pura. E com isto 600 pessoas veem os seus futuros postos em causa, depois de tantos anos a trabalhar, muitas delas desde que abriram as empresas, e parece-nos muito injusto, e respostas têm que ser dadas a estes trabalhadores e tem que ser garantido que não saem desta situação totalmente desprotegidos. Ok, obrigada, Adriana. A terminar, vamos à hora bolas. Zeca, ora bolas o quê? Então, Ora bolas para o Congresso Nacional da Juventude Socialista. que é Dizer já no aqui, próximo fim de semana, não é? é já no próximo fim de semana, dizer aqui que, ao contrário do que acontece, por exemplo, na JST, que tem um processo democrático bastante ativo, o processo democrático na JS é uma coisa bastante adormecida. Nós não temos eleições, não assistimos a eleições nacionais já há muitos anos. Aquilo que tem acontecido na JS a nível nacional é quase como uma estrutura de sucessão, onde o presidente, a cessar funções, passa o testemunho a um amigo. O secretariado nacional é mais do que um grupo de trabalho, um grupo de amigos, e isto traz consequências muito negativas para a estrutura, porque não traz entrada de novas ideias. Aquilo que a JS reivindica anda tudo à volta sempre das mesmas causas, dos mesmos assuntos, e faz com que os militantes base se afastem cada vez mais da estrutura. E nós vivemos uma altura em que precisamos de cativar os jovens para a política, e a JS tem aqui o dobro do trabalho, não é? Que é cativar os jovens para a política e cativar os jovens que já estão dentro da política a continuarem a rever-se naquilo que é o seu papel. E quis trazer então este tema nesta rúbrica, porque nós vamos aproximar-nos aqui de um período eleitoral, que é um período muito quente. E no caso, por exemplo, do Ponto da Barca, em 2021 assistimos, por exemplo,
um partido, o partido Chega, a ter aqui um candidato paraquedas, que não conhecia o território, que nem sequer era de cá, não era conhecido entre os barquenses, e sabemos que este não será o cenário em 2025, muito possivelmente. E as estruturas partidárias vão ter, e principalmente as juventudes, vão ter aqui um papel preponderante em chamar os jovens às urnas, em envolvê-los nas listas, envolvê-los nestes processos. E acredito que o Congresso Nacional, porque mais que uma disputa pelo lugar de secretário-geral, vem aqui trazer uma oposição interna que eu acho que é cada vez mais necessária nas estruturas, e estou contente que realmente venha a acentuar-se na juventude socialista, à semelhança do que tinha acontecido em outras juventudes partidárias noutros anos, mas que pela primeira vez está a acontecer, a primeira vez desde há muito tempo para cá, está a acontecer na juventude socialista. E considero que isto é um fator muito importante para a democracia, e principalmente para as juventudes partidárias neste momento. Miguel, ora bolas? Ora bolas. Hoje eu vou adotar uma abordagem um bocadinho mais informativa. Queria falar um bocadinho das medidas de apoio às empresas que existem atualmente e também as medidas que estão previstas para 2025, porque eu acredito mesmo que são mecanismos importantes para as empresas conseguirem, de certa forma, tornarem-se mais robustas e apoiarem as suas estratégias de expansão, de crescimento e também de internacionalização. Portanto, eu começaria, em primeiro lugar, por referir os apoios que existem atualmente ao nível do emprego e da contratação e destaco cinco medidas, que, em primeiro lugar, a medida estágio de iniciar, que basicamente consiste num estágio de 6 meses financiado pelo IFP, que tem como destinatários jovens com qualificação igual a nível 4 ou a nível 5, ou seja, o ensino profissional, o ensino secundário profissional e o ensino pós-secundário, os TESPs, e também adultos desempregados que tenham obtido uma nova qualificação de nível 4 ou 5 nos últimos 2 anos. Também a medida Estágios Mais Talento, que também consiste num estágio de 6 meses financiado pelo IFP, mas que tem sim como destinatários jovens até aos 35 anos com nível de qualificação igual ou superior a nível 6, ou seja, licenciatura, mestrado e doutoramento. A medida Mais Emprego, que consiste num apoio financeiro do IFP à celebração de contratos sem termo a tempo completo com jovens com qualificação de nível 4 e 5 e também adultos com qualquer tipo de qualificação. A medida Emprego Mais Talento, que também consiste num apoio financeiro à celebração de contratos de trabalho sem termo a tempo completo, apenas com jovens até aos 35 anos, desempregados e com qualificação igual ou superior à licenciatura. E ao nível dos apoios à contratação, também um último, que é a redução ou isenção da TSU, que pode ser em 50% durante 5 anos ou isenção durante 3 anos. Tudo isto tendo por base ou tendo por objetivo criação de sustentabilidade no emprego e, portanto, sempre com o critério e com a imposição do contrato sem termo. Ao nível do investimento produtivo, destaco uma medida que abriu recentemente, se não estou em erro, em setembro, que é o Incentivos de Base Territorial, no nosso caso da Cimalto Minho, que financia até 60% investimentos de 25 mil euros para a criação de micro e pequenas empresas ou até 200 mil euros para a expansão ou modernização de micro e pequenas empresas. E este programa tem como despesas elegíveis máquinas, equipamentos, software, construção ou remodelação de edifícios no caso do turismo, certificações e também consultoria especializada. Esta medida é particularmente interessante para quem se encontra neste momento numa estratégia de crescimento, também porque é quase daqueles incentivos de banda larga, não existem aqui grandes restrições, existem alguns compromissos por parte das empresas, obviamente, mas é daqueles que visa apoiar essencialmente as atividades. E também, ao nível do investimento produtivo, o regime fiscal de apoio ao investimento, o conhecido por REFAI, que é um benefício fiscal que permite às empresas deduzir à coleta apurada uma percentagem do investimento em ativos não correntes, ou seja, as empresas constituem um projeto de investimento e aqui na região norte tem uma dedução de 25% dos investimentos elegíveis para os investimentos realizados até 5 milhões de euros. No caso de serem aquisição ou construção de imóveis, esta medida inclui também a isenção ou redução do IMI durante 10 anos. Ao nível do investimento produtivo para 2025, está também previsto voltarem dois benefícios fiscais que já chegaram a existir no passado, designadamente o IFR, o Incentivo Fiscal à Recuperação,
que no passado permitia deduzir 10% do valor das despesas de investimento em ativos afetos à exploração, até ao valor da média dos últimos 3 anos. Ou seja, se eu na média dos últimos 3 anos investir 100 mil euros e investir 100 mil euros no próximo ano, eu vou conseguir reduzir 10% dessa despesa na coleta do final do ano. E também um outro benefício que se chama dedução por lucros retidos e reinvestidos, que no passado também permitia a dedução à coleta de IRC de 10 ou de 12%, mediante ser território de baixa densidade ou não, e permitia reduzir esta percentagem dos lucros retidos que fossem reinvestidos em ativos afetos à exploração nos 4 anos seguintes. Ao nível da transição digital, o PRR também teve medidas muito interessantes este ano. O internacionalização via e-commerce, que consistia em 50% a fundo perdido das despesas relacionadas com o processo de internacionalização, sempre na base do comércio digital. A medida voucher para startups, que era um voucher de 30 mil euros 100% a fundo perdido. E também a medida Indústria 4.0. Este mês está também previsto abrir uma nova medida, que é o Coaching 4.0, que também consiste num voucher de 10 mil euros a fundo perdido, que permite às empresas adquirirem serviços ou um pacote de serviços com vista à transição digital do seu modelo de negócio. No caso desta medida, estes serviços têm que ser obrigatoriamente adquiridos em empresas certificadas pelo IAPMEI. E para não me alongar muito mais nesta rúbrica, queria só dizer que também existem outras medidas interessantes, a qualificação e a internacionalização das PMEs, também ao nível da investigação e desenvolvimento, existem medidas que financiam os projetos de investigação e desenvolvimento, financiam salários, componentes, também a aquisição de ativos que sejam necessários ao processo de investigação e desenvolvimento, e existe também, já está em vigor há muito tempo e continuará, o sistema de incentivos fiscais à investigação e ao desenvolvimento, conhecido por CIFID, que é um benefício fiscal que é gerido pela Agência Nacional de Inovação. Para Paulo Miguel, já chega. Pode Eu vou ser? mesmo concluir. Para concluir, queria mesmo dizer que existem outras medidas, que eu não vou ter tempo para referir, obviamente, mas que quem tiver interesse, eu aconselho a consultarem o portal do PRR, do Portugal 2030, do Compete 2030, do PDR 2030 e também do Fundo Ambiental, no caso de serem obras com vista à eficiência energética da habitação. Costumam ser medidas interessantes que, se as pessoas conseguirem aproveitar, obviamente é uma ajuda importante. Muito bem, Miguel, obrigada. Rapidamente, porque o Miguel hoje estava cheio de pedal e foi difícil calá-lo, vamos às sugestões, às propostas culturais, e não só, para esta semana. Miguel, vá lá, arranca tu. Ok, muito rápido. Como sugestão cultural desta semana, trago a caminhada Passos de Memória, que vai realizar-se no próximo sábado, dia 14 de dezembro, às 9 da manhã, começa cedinho. E nesta edição o percurso será o percurso equestre do litoral, que se integra nos percursos do Homem e do Garrano. O percurso é de mais ou menos 14 quilómetros e é entre o Forte da Vinha e a Praia de Afife. Passa por vários pontos de referência, vários pontos de interesse, como o Forte da Vinha, como eu referi, o Geossítio das Pedras Ruivas, os Moinhos de Vento da Ariosa e muitos outros locais de referência. Eu acho que é uma boa iniciativa para quem gosta de caminhadas e também para quem gosta de conhecer o nosso património cultural e natural. A Muito bem. participação nesta caminhada é gratuita, mas é necessário fazer a inscrição no website da Câmara. Ok, boa sugestão, Miguel, muito saudável. Para o Zeca, por exemplo, pode aproveitar e celebra assim o seu aniversário. E tu, Zeca, o que é que nos trazes? A minha sugestão vai aqui para Arcos de Alves, com um evento produzido pelo Coletivo 56, que vai já na segunda edição. Este movimento enquadra a criatividade, a música, a performance, e é feito de jovens, mas na realidade feito para todos. E, portanto, também vai ser aqui possivelmente uma oportunidade para passar o meu aniversário de uma forma em grande. Começa à 1 e termina às 21 horas. Muito bem, Zeca, foi um gosto ter-te connosco. Muito obrigada. Até à próxima. Passa bem Até à o teu próxima. aniversário. Uma boa semana para todos. Nós ficamos por aqui e desejamos que aproveitem as nossas sugestões e não só, que nos enviem outras sugestões para o eu e mais bolas@gmail.com,
o nosso mail, onde gostamos de receber todas as vossas críticas, propostas, questões, o que vos apetecer. Até já!